Bom dia, uma boa sexta-feira, bom trabalho. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que Deus esteja no controle de todas as coisas, sempre, para toda a eternidade. E o que é que eu tenho para dizer para vocês? Eu vou soltar passagem das Santas Escrituras sobre as pessoas confessar o Senhor e sobre o que? Sobre o inferno. E também o último versículo que eu vou soltar para vocês sobre o que é. Sobre as pessoas procurarem as coisas que há no céu. Porque a nossa passagem, a nossa vinda na terra é só uma passagem. Aqui nós não temos cidade permanente. Um dia a gente está aqui, amanhã a gente não está mais, né? E por que não saber além quando a gente passa dessa vida, né? Bora? Primeiro eu vou falar com vocês como eu sempre falo. Vou chamar vocês o arrependimento, mas não pelas minhas palavras. Vou chamar pelas palavras do meu amado, né? Que é o Senhor, o Deus de Israel, o Deus de toda a terra, cujo o meu Redentor, né? Volta cá. Deixa eu soltar logo esse versículo para vocês, que ele é o Deus de toda a terra e ele é o meu Redentor. Vou começar logo iniciando esse versículo, tá bom? Cadê? Glória a Deus, cadê? Glória a Deus. Isaías, esse profeta que Jesus sempre pronunciou no Novo Testamento, né? Não sei se vocês prestaram atenção, o Senhor sempre falava dele, sempre fala dele no Novo Testamento. Olha, os versículos que eu tô soltando pra vocês, eu vou soltar tudo no pré-histórico, entendeu? Assim, botar por escrito na tela do telefone, né? O importante é vocês saberem do que é que eu tô falando com vocês, né? Que deixe tudo bem explicado na tela do telefone, para que vocês escutem e tenham o quê? Chance de um recomeço, né? Glória a Deus, tá aqui, o ratarreira passando. Ó, o primeiro versículo que eu comecei falando com vocês foi esse, ó. É Isaías 55 e o versículo 5, ó. Porque o teu Criador é o teu marido. Aí encerrou a frase, entendeu? Ó, o Senhor dos Exércitos é o seu nome e o Santo de Israel é o teu Redentor. O meu Redentor, por que ele tá dizendo que ele é o meu Redentor? Porque ele fez o sacrifício por mim lá na cruz do Calvário. Ele fez o sacrifício por toda a humanidade, né? Aqueles que colhem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, como eu vou passar para essa parte no versículo para vocês, aquele que colhe o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário, vocês o quê? Tem vida eterna, entendeu? Mas a vida eterna que nós temos, todo dia nós temos que conquistar ela. Todo santo dia, porque todo santo dia o inimigo tá o que na nossa porta, tá repreendido, para o que? Para nos tirar, entendeu? Para nos tirar, porque ele sabe qual é a sentença dele. E ele quer que a gente herde a mesma sentença dele, tá repreendido, ele vai herdar sozinho. Se vocês lerem as Santas Escrituras, se vocês só vão para lá, se vocês mesmo quiserem por própria escolha, né? Ó. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Já expliquei a vocês, né? O qual é chamado o Deus de toda a terra. Glória a Deus. Tem do meu lado um grande guerreiro, né? Glória a Deus, que nunca perdeu uma batalha. Nem tampouco a minha vai ser perdida, né? Glória a Deus. Porque quem tá comigo é o leão da tribo de Judá, né? Pronto, agora eu vou pra onde com vocês? Deixa eu só tanto versículo pra vocês aqui. É aqui mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu procuro. Tá aqui, pronto, já achei. Vou chamar vocês o arrependimento, mas primeiro eu vou soltar esse versículo para vocês, ó. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retirei para trás. A melhor coisa é quando o Senhor fala conosco, que a pessoa dá o quê? A pessoa escuta e obedece, entendeu? A pessoa só escutar e não obedecer o que o Senhor tá falando, a pessoa se perde, entendeu? Sai nessa vida com o quê? Com os seus pecados, né? Aí o que? A sentença é terrível, né?
Ó, vou repetir novamente para vocês, ó. Eu vou ler, eu li Isaías 50. Isaías 50, Isaías 50. Eu vou ler o versículo 5 novamente para vocês e vou ler o versículo 4 para vocês. Que é o que eu faço com vocês. Esse versículo 4, ele tá falando do que eu faço com vocês, ó. O Senhor Jeová me abriu os ouvidos e eu não fui rebelde. Não me retirei para trás. É como eu falei para vocês, né? Vou para cá, ó. Versículo 4. Eu li o 5, agora eu vou ler o 4. O Senhor Jeová me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que estão cansados. Ele desperta-me todas as manhãs. Glória a Deus, é verdade. Desperta-me os ouvidos para que ouça como aqueles que aprendem, com certeza. Todo santo dia ele me acorda. Bora, levanta, nós temos algo para fazer aqui na face da terra. Se eu ir me embora. Quando eu for me embora, eu não vou deixar você na terra, não. Vou levar você comigo. Glória a Deus, aí é maravilhoso. Eu me alegro, né? Então. Mas para isso eu tenho que fazer o que? A vontade dele aqui na terra. Se Cristo me pediu para me fazer, pregar o evangelho, eu tenho que pregar, né? A vontade do Senhor é que eu tenho que fazer ela aqui na face da terra, para que eu não pegue outro destino. Tá repreendido em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Yahweh, o Deus de toda a terra, né? Glória a Deus. Agora bora para lá, chamar vocês o arrependimento, com as palavras dele mesmo. Pronto, já tô aqui. É em Mateus o quê? Mateus 4, e o versículo 16 e o versículo 17. Por que eu poderia ler só o versículo 16, mas eu vou ler o versículo 17, sabe por quê? Porque o que nós estamos na região da sombra da morte, abaixo do Senhor aparecer em cima das nuvens no céu. Aí a terra vai passar por uma grande ira do Senhor, entendeu? Por momentos difíceis, né? O povo assentado em trevas viu uma grande luz. É a luz que vocês vão ver no céu, é ele, né? E para os que estão assentados na região e sombra da morte, raiou a luz. Por isso que eu digo a vocês, confessa o Senhor, procuram a igreja e aceita o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário por vocês. Para quando chegar esse dia, vocês não serem pegos e vocês vão que padecer, entendeu? Que está repreendido. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino do céu. Do mesmo jeito a esposa do Senhor fala com vocês: arrependei-vos, porque o Senhor já está vindo pela segunda vez. O Senhor quer o quê? Quer arrependimento, quer transformação de vida e quer que as pessoas renunciem. 3 coisas que o Senhor nos pede. Se essas 3 coisas nós fazemos, vocês podem ter certeza que a gente herda o reino do céu. Agora, se nós não nascer de novo, é impossível nós herdar o reino do céu. Impossível, impossível. A gente precisa renunciar e a gente precisa de arrependimento e a gente precisa o quê? Ser transformado. Só assim nós poderemos passar pela porta, que a porta é o Senhor. Nós estamos caminhando aqui na terra. Mas para nós passar por ele, a gente tem o quê? Ter essas 3 coisas: arrependimento, renúncia e transformação de vida. Que morrer aquela pessoa e nascer uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só assim vocês podem herdar o reino do céu, entendeu? Chamei vocês o arrependimento com as palavras do meu amado, né? Glória a Deus. Agora eu vou para onde? Agora eu vou mostrar a vocês que a gente precisa, já tô, ixi, glória a Deus, já tava em João. A gente precisa, tô quase chegando, pronto, já cheguei. A gente precisa confessar o Senhor aqui na face da terra, porque foi aqui que o Senhor fez o sacrifício por nós. Lá na cruz do Calvário, a gente tem que colher a salvação da nossa alma, é aqui na terra. Morreu sem receber o sacrifício que Cristo fez por ti, foi retirado da terra sem receber o sacrifício que ele fez por ti aqui na terra, entendeu? Não pode ser assim, não. Todos nós precisamos o quê? De confessar o Senhor com a boca, com os lábios. Bora lá? Ó, é Lucas 12, e o versículo que? O versículo 8 e o versículo 9. Para as pessoas que confessam o Senhor e para as pessoas que negam. Ainda vou para outro versículo confirmar mais algo para vocês, tá bom? E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos filhos de Deus. Se
a gente confessar o Senhor aqui na terra, colher o sacrifício que ele fez por nós aqui na terra. Porque o Senhor desceu do céu justamente para nos perdoar os nossos pecados. As pessoas não colhem a salvação da sua própria alma. E quando sair da terra, não tem como mais, entendeu? Porque o Senhor morreu por nós, foi aqui, na terra dos viventes, na terra que as pessoas, o quê? É cheia de iniquidade, pecado, né? Ó, mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Tu não colheu o teu sacrifício que Cristo fez por ti aqui na cruz do Calvário. Tu não colheu, né? Aqui na terra. Tu não colheu o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Quando tu sair dessa terra, que tu estiver perante a ele e os anjos, tu vai ser negado. Não, eu não conheço. Por quê? Porque ele não recebeu o meu sacrifício que eu fiz por ele lá na cruz do Calvário. Ele não colheu a própria salvação da alma dele. Isso é uma coisa terrível. Então, presta atenção. A palavra de Deus, ela tá aberta. Bora pra cá, pra me confirmar mais algo a vocês? É Romanos, agora é para Romanos que eu vou, bora lá? Pronto, tá aqui. Vou ler aqui uns 2 versículos que vocês precisam o quê? Saber que a gente tá escrito, Romanos 10. Romanos 10. E o versículo 9 e o versículo 10. Para vocês verem como faz sentido a gente colher o sacrifício que Cristo fez aqui na cruz do Calvário por nós. Não é só frequentar uma igreja, não. Vocês precisam confessar ao Senhor, entendeu? Ó, bora pra cá pro versículo. Romanos 10 e o versículo 9, bora? Ó, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Você está vendo? Como a gente precisa confessar o Senhor? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, você está vendo? Como a gente precisa confessar o Senhor com os lábios, procura um tempo evangélico. E confessa o Senhor. E tu se santifica só na palavra do Senhor. Porque ela tem todo o poder de nos santificar. A palavra do Senhor. Não vai só escutar o que o pessoal fala, não. Todos nós precisamos de se santificar nas Santas Escrituras. Longe dela jamais, entendeu? Eu vejo a iniquidade dos padres nos altares, e eles pisando por cima da palavra do Senhor, eles pisando nas Santas Escrituras. Eu fui para uma missa ontem e eu vi, é porque eu vou no templo católico, eu vou deixar explicado para vocês, eu vou no templo católico para poder o quê? Falar que Jesus está às portas, que Jesus está voltando, Jesus pede de todos nós arrependimento do templo católico, do templo evangélico, transformação de vida, renúncia. E eu vi o quê? Saindo da boca de um sacerdote que guia muitas ovelhas. Sabe o que ele estava falando? Que era para ter imagem de escultura, que era para adorar a imagem de escultura. Isso aí é a mãe de Jesus, ele dizendo desse jeito. Eu olhei e eu sei que nas Santas Escrituras jamais tem isso falando, entendeu? E ele afirma com tanta firmeza que as pessoas precisam adorar. Então ele não tem compaixão de nenhuma alma daquelas que ele conduz. Muito pelo contrário, ele só quer o quê? É o lã das ovelhas, entendeu? Vocês podem me odiar, não tem problema não. Mas a palavra do Senhor eu vou dizer. E o que é que eu tenho para dizer para vocês? A Bíblia, os 10 mandamentos do Senhor, eu já fiz e faço para vocês. É 10 mandamentos que o Senhor nos deixa aqui na face da terra. Para que o que? Nós não tenhamos imagem de escultura. Que nós não sirva de maneira nenhuma a ela. E eles pisam o quê? Os padres. O Papa lá, eu vi ele se referindo ao Papa ontem na missa, né? Dizendo que o Papa aceita isso. Não, o Papa tirou isso, entendeu? E o que? Eles estão continuando, porque eles não pertencem... Ele nem pertence, ele não gosta de obedecer o que está escrito nas escrituras, entendeu? Vocês prestem bem atenção. Quando tem alguma coisa escrita, aqui não é para mim servir imagem de escultura. Se eu sirvo uma imagem de escultura, eu estou pisando em cima. Se eu mando as pessoas fazer as mesmas coisas, eu estou condenando aquelas almas direto para o abismo. Vocês estão entendendo? Para vocês verem a gravidade dessas pessoas, o que elas conhecem. Vê se alguém não conhece as Santas Escrituras. O que tem aqui na Bíblia do evangélico, tem na Bíblia do católico. Agora, por quê que eles pisam por cima? Por que que eles fazem isso com o Senhor? Eles dizem que ama tanto o Senhor, e por que que eles pisam por cima da palavra dele? Por que que eles pisam por cima das Santas Escrituras? Se aqui tem dizendo, não adorais, não as servirais, por que que está servindo, por que que está adorando? Essa é a pergunta. Por quê? Porque eles não têm interesse, a sentença desse povo vai ser terrível, mas o que eles não têm amor por aquelas almas que eles estão conduzindo.
Eu não falo só para o quê? Eu não falo só para os padres, não. Eu também falo para os pastores. Os pastores também, a casa do Senhor, cheia de vaidade. Eles olham, eles não estão nem aí. Por causa de que eles não estão nem aí? Por causa que eles não amam aquelas almas que estão dentro da casa do Senhor. Entendeu? Ele não pagou um preço por aquelas almas, não, porque se ele tivesse pagado um preço por aquelas almas, ele sabia amar elas, entendeu? Igualmente o Senhor ama, mas nem padre, nem pastor não sabe amar ovelha, não. Por quê? Porque ele não pagou preço por vocês, não. Quem pagou foi o Senhor, lá na cruz do Calvário. Por isso que o Senhor insiste com vocês, entendeu? Bora continuando? Eu tô sentindo a presença dele aqui. Agora eu não sei se ele tá desse lado ou se ele tá desse, né? Mas eu tô sentindo a presença do Senhor aqui. Ela é maravilhosa. Então, o que é que eu tenho pra dizer pra vocês? Essas pessoas que estão conduzindo, já que vocês não têm compaixão nem da alma de vocês, avalie, vocês vão ter a compaixão das almas, das ovelhas do Senhor. Mas a sentença pra vocês, que tem escrito na Bíblia, ai de vocês, é o que o Senhor diz. Ai de vocês. Quando o Senhor fala pastores, é pastor, sacerdote, é padre, é tudo que o Senhor está incluindo. Essas pessoas que conduzem ovelha, em cima de vocês tem uma sentença terrível. Uma sentença, as ovelhas podem até pagar um preço, mas o preço que vocês vão pagar vai ser pior ainda, entendeu? Pior, entendeu? Pra vocês verem, viu? Mas se vocês querem, não, ainda não acolhi, eu vou primeiro acolher para poder ver. Acolhe primeiro para vocês verem, né? É porque vocês sabem. Se vocês lerem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, vocês conhecem as sentenças que tem sobre os lombos de vocês. Agora, se vocês não têm pena nem da própria alma de vocês, como é que vocês vão ter pena da alma das ovelhas? Agora, eu acho engraçado as ovelhas, conhecer as Santas Escrituras. E por que que vocês pisam por cima? Se aqui tá dizendo que a gente não pode ter imagem de escultura, a gente não pode se vir e nem tampouco se curvar ela, por que que vocês, ovelhas, vocês desobedecem, fazem isso? Essa é a minha pergunta que eu faço para vocês. Por quê? A sentença é terrível para essas pessoas. Vocês não vê o que aconteceu quando o povo de Israel, que é um povo que o Senhor ama, que tem uma promessa sobre ele. Vocês não sabem o que foi que aconteceu, não? Quando eles fizeram um bezerro de ouro, o que foi que Deus fez com ele? A Bíblia relata sobre isso. A sentença dele, a sentença de vocês não vai ser diferente das dele, não. O Senhor abriu a terra e eles foram consumidos vivos. E aquelas pessoas que adoraram a imagem, todas elas morreram. Todas elas, não ficou uma. Todos aqueles que se prostraram perante, porque o Senhor não aceita idolatria, não, entendeu? A gente tem que adorar, sim, só a um Deus. Que Ele é Pai de nós todos, entendeu? Eu gosto de explicar as coisas para vocês bem explicadinho. Voltando sobre o quê? Sobre o ímpio. Eu vou repetir o versículo novamente para vocês e vou continuar no versículo 10, tá bom? E vou encerrar. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Nós só somos salvos se nós confessar o Senhor com a boca. Colher o sacrifício que Cristo fez por nós aqui na cruz do Calvário. Cristo estendeu um sacrifício para nós. Agora, cada um de nós precisamos o quê? De acolher. É um besourozinho que não pode escutar cheiro de, assim, que tem alguma coisa a ver com rosa, né? Assim, a gente às vezes não compra um perfume que tem um cheirozinho assim de rosa, né, porrental? Às vezes um creme porrental. Aí chega esses besourozinhos, né? Bora pra cá? Porque vocês viram tangendo ele, entendeu? Ó, visto que com o coração se crê para a justiça. Quando nós cremos no Senhor, nós estamos colocando o que? A justiça dele em prática, entendeu? O que ele fez por nós lá na cruz do Calvário. Vou repetir. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Eu vou deixar esse versículo na tela, todos os dois para vocês. Para vocês, os dois não, vou soltar logo os três. E bora agora pro caminho, um caminho que nós temos que percorrer. Eu vou falar para vocês o quê? Sobre o quê? Dois caminhos. Primeiro caminho que eu vou soltar para vocês, sabe o quê? Deixa eu procurar aqui. É em João. Já passei, foi até direto. Em João. Jesus é o caminho, vou ler para vocês. É porque eu gosto de ler para vocês, tá bom? Ó. João 14. E o versículo,
o versículo 6. Bora lá? Ó. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho. Então, se pronto. Confessou o Senhor, tá caminhando com o Senhor? Agora vamos ver outra coisa que eu vou falar para vocês aqui. Em Mateus, bora lá? Sobre o quê? Sobre o caminho que vocês estão percorrendo. Tem 2 caminhos que a pessoa percorre aqui nessa vida. 2 caminhos. Presta atenção nos 2 caminhos que eu vou soltar pra vocês, ó. Entrai pela porta estreita. Logo no começo desse versículo, o Senhor começa logo a dar logo um conselho a vocês, só vocês meditar. Ele solta essa frase, ele coloca 2 pontinhos, interrogando, parando a frase, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Você está vendo? Com 2 caminhos que existem na face da terra. Agora bora para outro caminho, ó. Que é justamente o caminho que eu li para vocês. Jesus, o caminho, ó. Entrai pela porta estreita, porque larga é a... Peraí, ó. Porque estreita é a porta, versículo 14, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram. Poucas pessoas o quê? Caminham com o Senhor, mas caminha mesmo, caminha sem pisar em cima das Santas Escrituras. Essas pessoas o quê? Que não pisam em cima das Santas Escrituras, pode ter certeza que elas têm salvação da alma delas. Por quê? Porque elas não pisam em cima das Santas Escrituras. Se Deus nos ensina a nós amar, nós temos que amar. Se Deus nos ensina que nós devemos o quê? Se comportar, se essas pessoas se comportam, pode ter certeza que elas estão cumprindo tudo que está escrito aqui, entendeu? Cristo nos dá o quê? Primeiro, Cristo nos dá um mandamento, que é o que? Nós amar uns aos outros. E nós o que? Interceder por essas pessoas, por todos, entendeu? O segundo mandamento que o Senhor nos dá é santificação. Se a gente se santificar, é impossível nós entrar no reino do céu. O Senhor diz, é impossível. Deixa eu ler o versículo aqui para vocês. Pronto, tá bem aqui, ó. É João 3, versículo 3. Diz, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. A gente tem que nascer de novo, ser uma nova criatura. Só assim nós o que podemos ver o reino do céu e entrar pra dentro, entendeu? Por isso que eu digo a vocês, a gente tem que estar o quê? Em vigilância, entendeu? E encerrei pra vocês. Agora, bora ver, eu vou soltar aqui em Apocalipse, né? Já tô mesmo em cima, eu vou soltar pra vocês. Sobre o que? As pessoas que colhem o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Ó. Quando tu aceita o Senhor Jesus Cristo como suficiente salvador da tua alma, tu coloca o teu nome escrito no livro da vida. Agora, se tu não aceita o Senhor como suficiente salvador da tua vida, então, olha o que é que está escrito nesse versículo. Ó, e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquelas pessoas que não colheram a própria salvação da sua alma, não confessou o Senhor. Olha a sentença dessas pessoas que tem aqui escrito no livro do Apocalipse. Apocalipse 20 e o versículo 15. Olha a sentença que tem para essas pessoas. Por quê? Porque elas não colheram o sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Por isso que eu digo a vocês, a gente tem que abrir a boca e tem que falar mesmo a palavra de Deus abertamente. Vocês precisam colher, entendeu? O sacrifício que Cristo concedeu para nós na cruz do Calvário. Eu cheguei para um pastor e disse assim, pastor, eu quero aceitar Jesus como suficiente salvador da minha vida. Só que alguém já tinha vindo para mim, eu já tinha aceitado. Mas o que? Ele chegou e disse assim, olha, tu quer aceitar Jesus como suficiente salvador da tua vida? Eu disse sim. Mas o que? Depois de um tempo eu cheguei e disse assim, eu preciso confessar o Senhor. Eu mesmo ia atrás dele confessar o Senhor. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei para um pastor e disse assim, pastor, eu já aceitei o Senhor. Mas o que? Eu quero aceitar ele, assim, eu chegando e pedindo para me confessar ele como suficiente salvador da minha vida, entendeu? A escolher o sacrifício que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Eu senti necessidade de fazer isso, entendeu?
Por isso que eu digo a vocês, né? A gente precisa confessar o Senhor, colocar o nome. Cristo estendeu, sim, a salvação para todo mundo, para aqueles que colhem, para aqueles que recebem, entendeu? Como eu já li para vocês, todos nós precisamos de colher o sacrifício que Cristo fez por nós na cruz do Calvário, entendeu? Fui, agora eu terminei para vocês, tá bom?